Olá, esposas que oram. Aqui quem fala é a Viviane Martinello. Nós estamos então hoje no último áudio do livro O Despertar da Leoa, da Lisa Beveri, da editora Chara. Nós estamos então no áudio 31. Vamos lá, finalizando esse livro com a graça de Deus? Viva o sussurro em voz alta. Todas nós ouvimos o ditado "viva" em voz alta. Mas eu gostaria de fazer um acréscimo a essa frase. Viva o que está dentro de você em voz alta. Ralph Emerson disse: nenhum de nós jamais realizará nada de excelente ou importante, exceto quando atender esse sussurro que é ouvido apenas por ele. Aprenda a ouvir para si mesma e por si mesma. Não peça aos outros para lhe dizerem o que só você pode ouvir. Ao ouvir isso, você dá a eles o poder sobre o sussurro de Deus dentro do seu coração. Honre o que Deus sussurra e dedique tempo para ouvir o que ele transmite de forma distinta a você. Muitas vezes estamos sozinhas quando ouvimos o sussurro, mas estamos longe de ser as únicas que ouvem. Deus está disposto a falar a todos os que estiverem quietos o bastante para ouvir. É apenas uma questão de fazer uma pausa longa o bastante para ouvir o Espírito Santo com clareza e depois capturar as suas palavras com força. Uma vez que tenhamos capturado a nossa porção da sua expressão, então estaremos prontas para reconhecer o sussurro nos outros. Os períodos de ouvir em silêncio podem ser desconfortáveis, mas esse é um processo pelo qual precisamos passar se quisermos estar reconectadas e ser dirigidas a um porto seguro. Meu período de estar a sós enquanto ouvia aproximou-se do fim em 2006. Quando eu estava nas Filipinas, em companhia de mulheres fortes e gentis, Ellen, Bob, Lisa e Débora, todas nós tínhamos viajado de países diferentes para fazer parte do lançamento de um estudo que trazia valor e força às mulheres de todo o mundo. Eu não tinha qualquer conhecimento prévio de que a maneira como eu me conduzia seria alterada radicalmente nessa conferência. O encontro não mudou tanto o que eu dizia, mas sim o modo como eu dizia essas coisas. Gosto de pensar que no fim de 2006 eu tinha menos perguntas e menos pedidos de desculpas em minhas palavras. Após a conferência, eu estava mais intimamente ligada com o sussurro de Deus e era mais fiel a Ele. Antes disso, eu estava em conflito, isolada e muito sozinha. Quando o programa mandava, fui a primeira a falar. Quando terminei, sentei-me e bebi das mensagens das outras mulheres. Sessão após sessão, a vida se derramou dentro da minha alma esgotada e cheia de perguntas. Foi como se cada mulher tivesse verbalizado os meus sussurros e segredos enquanto falavam com clareza, força, unção e bondade. Eu não podia impedir as lágrimas que desciam pelo meu rosto e regavam os lugares áridos da minha vida. Meus anseios e perguntas foram respondidos. Após a última sessão, voltei ao hotel com algumas delas. Eu tropeçava em mim mesma procurando formar palavras para o que estava acontecendo dentro de mim. Mas essas são exatamente as coisas sobre as quais você escreve e fala, comentou Bob. Ela estava certa, mas até então eu não as ouvira ecoar em voz alta. Durante anos eu me sentia como se estivesse só, dizendo palavras em um espaço confinado. Eu podia ver lá fora, mas não podia sair, até que alguém, de repente, escancarou as portas trancadas e me convidou para entrar em um espaço grande e aberto, cheio de luz e riso. Bob estendeu a mão e bateu carinhosamente em minha perna. Você não está mais só. Concordei e chorei, sentindo-me como uma criança, mas não me importando nem um pouco com isso. Aquela noite foi um momento e um marco. Não tenho certeza se entendi o que eu havia me sentido sozinha até aquele momento, quando fui incluída. Eu era verdadeiramente uma das irmãs que se juntariam às fileiras e trabalhariam juntas para mudar o mundo. Estar ligada a outros que ouviram esse mesmo sussurro era assombroso e libertador e me enchia de poder. Talvez você também tenha experimentado essa sensação. Você já se sentiu como se estivesse do lado de fora olhando para dentro e de repente se viu incluída? Filha, irmã, mãe e amiga, saiba que você está incluída. Você não está só. Nunca esteve. Você é cuidada e bem-vinda por todos os outros que carregam o sussurro de Deus em seu interior.
Esta inclusão não aconteceu porque elas perceberam que você não havia sido convidada e se sentiram obrigadas a recebê-la por educação. Não, não foi nada disso. Você está incluída porque você pertence a uma companhia de mulheres e homens que estão se levantando sobre a terra. Mas vocês são o santo ungiu vocês, e vocês sabem disso. Eu não escreveria para dizer algo que não sabem, mas para confirmar a verdade que já é conhecida e para lembrar que a verdade não produz mentiras. 1 João 2,20. Descobrir que eu fazia parte do grupo significou tudo para mim. Embora eu viajasse e falasse a centenas de mulheres todas as semanas, muitas vezes eu me sentia como uma visitante. Sempre visitar e nunca pertencer pode nos dar uma sensação muito solitária, às vezes. Então vamos definir isso agora, amada. Você não é uma visitante, você faz parte da família. Quando muitos se tornam um, palavras ecoam, relacionamentos são estabelecidos e o volume aumenta. Esse tipo de sussurro nos convida a uma conexão. Então, e quanto ao grito? Não gritem. Na verdade, vocês não devem nem conversar, nem mesmo sussurrar até que eu diga gritem, então podem gritar à vontade. Josué 6,10. Há um tempo para a simples ideia de um sussurro pode ser elevada a um grito. Você observa, andamos por esta terra em um período estratégico e perigoso. Como Deus fez com Jericó, ele vai cercar secretamente algumas coisas e quando chegar a hora certa, vai derrubá-las com um grito coletivo. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua voz de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. 1 Tessalonicenses 4,16. Ao som da sua voz, o reino da morte, da destruição, desmoronará. Os israelitas rodearam Jericó 7 vezes antes que o poder para gritar estivesse ali. Do mesmo modo, as leoas inteligentes não rugem a não ser que estejam certas de sua emboscada. Isso não tem a ver simplesmente com erguer a voz e dar um grito, tem a ver com ser estratégico. Nenhuma de nós deveria declarar que não estamos posicionados para executar com força. Não devemos elevar todos os sussurros ao volume de um grito. Como a mulher em trabalho de parto, contorce em aflição e grita de dor enquanto o bebê está nascendo, Isaías 26:17. Durante anos gritamos a nossa dor individual e coletivamente, mas gritar a dor não é a resposta. Gerar vida a partir da dor do nosso trabalho, sim. Vamos resgatar o esforço, o preconceito e até a dor para dar à luz uma geração de filhas fortes e vibrantes. Quando o grito se torna um rugido. Qualquer um pode gritar, mas nem todos podem rugir, pelo menos não até chegar a hora. Então, o que é exatamente um rugido? Um rugido não é um grito muito alto. Ele é, antes de tudo, uma proclamação destemida. Um rugido é a liberação de algo primitivo, incontido e levemente inatingível. Cada uma de nós tem o potencial para o rugido, mas não como indivíduos. Creio que para os humanos o rugido é uma expressão coletiva de mais do que vozes. Creio que é o som de pessoas que vivem a sua fé em voz alta enquanto compartilham esperança e expressam o amor de Deus. Algumas de vocês devem se lembrar da canção dos anos 1970, que dizia: "Sou mulher, ouça-me rugir." Por favor, entenda, não estou sugerindo que só as mulheres devam rugir. Nem encorajo as mulheres a rugirem como homens ou homens a rugirem como mulheres. Creio que é a hora de erguermos nossas vozes e rugirmos juntos. Agora mesmo ouço em meu espírito, preparem-se, filhas, porque coletivamente o seu grito tem o potencial para se tornar um rugido que se erguerá sobre a terra e liberará a provisão do céu. Como disse Winston, eu não era o leão, mas senti que cabia a mim dar o rugido do leão. Do mesmo modo, nós não somos o leão, mas coube a nós dar a voz ao rugido do nosso leão. Só Jesus é o Cristo e o leão de Judá. Somos suas seguidoras que ecoam o seu rugido. O que faria o nosso Senhor leão rugir? Creio que as respostas serão reveladas à medida que explorarmos o que faz os leões e as leoas da selva rugirem. Embora esses dois grandes felinos rujam, o rugido de cada um deles tem motivos diferentes. A principal razão pela qual um leão ruge é para proclamar e proteger o seu território. À medida que as trevas caem, o leão líder ou leões se levanta, curva a cabeça, expande o peito e inspira o ar da noite. Então ele libera um rugido. O som reverbera por todo o seu domínio para declarar: estou alerta, sou poderoso, estou presente. Estou pronto para defender o meu território e a família do bando de todos os que ousarem me desafiar. Não ficarei quieto. Se alguém tentar roubar as minhas leoas, os meus filhotes, nossa comida não será roubada por vagabundos que não fazem parte da nossa família.
O rugido do leão intimida a hiena. O seu poder é sentido dentro e fora. Alerta a todos os que espreitam nas sombras que o assédio não será tolerado. O rugido aterroriza os invasores e estabelece limites. Os leões também rugem para localizar os membros do bando. O rugido diz: estou aqui. Onde está você? As leoas e leões do bando respondem de volta para os seus próprios rugidos. A força e o volume do rugido revelam muito sobre as características do leão. Um rugido comunica o tamanho, a idade e a condição física. Na essência, o rugido dele diz: sei que você não me vê, mas você está ouvindo e sentindo isso? Não mexa comigo. Por último, porém não menos importante, os leões rugem quando estão aborrecidos. Enquanto escrevo essas palavras, não posso evitar pensar em como o nosso leão estava consumido de zelo pela casa de Deus. Será que somos do mesmo modo apaixonados o suficiente para curvar a nossa cabeça e erguer as nossas vidas e declarar quem somos em relação a Ele? Agora, o que inspira a leoa a rugir? Como leão, ela ruge para proclamar e proteger o seu território e validar o seu relacionamento com os membros do bando. Ela vai rugir para chamar ajuda e proteção das outras leoas e expulsar os inimigos. Ela ruge para chamar os filhotes perdidos ou que estão perambulando, mas a principal razão pela qual a leoa ruge é para proteger os seus filhotes. Para ilustrar isso, estou tomando emprestado uma descoberta de um estudo de 2 anos sobre por que os leões rugem. Parece que, se unindo em bandos, as fêmeas se beneficiam não apenas por serem mais capazes de defender os seus filhotes em encontros diretos com machos potencialmente infanticidas, assassinato de filhotes, mas também porque, rugindo juntas, elas minimizam a chance de que esses encontros aconteçam. As leoas rugem juntas, principalmente porque o rugido de uma leoa solitária poderia ser confundido por um leão de fora do bando como um convite para se acasalar com ela. A última coisa que as leoas querem fazer é atrair um macho que mate seus filhotes e domine seu bando. Um leão solitário geralmente mata os filhotes para que as leoas queiram casalar com ele mais depressa. As leoas não acasalam quando já estão criando filhotes. Isso permite que ele abasteça sua linhagem mais depressa. Historicamente, acreditam que a principal razão por trás da rede social das leoas era o aumento da capacidade de caçar. Agora, eles estão questionando as conclusões da pesquisa anterior e acreditam que a principal razão pela qual as leoas permanecem em um grupo aparentado é para a proteção de seus filhotes, e a razão secundária é para a coordenação de seus esforços de caça. Quando li que a razão que estava por trás do rugido em grupo era impedir a morte e destruição de seus filhotes, eu quase chorei. No estudo, eles aprenderam que um grupo de apenas de 3 leoas rugiam juntas bastava para defender o infanticídio. O que isso nos diz? Sozinho você está desprotegido, mas com um amigo pode enfrentar o pior. A ajuda de um terceiro ainda será melhor. Uma corda de 3 filamentos não se rompe com facilidade. Eclesiastes 4:12. Se as leoas sabem que os seus filhotes não estão seguros quando elas estão isoladas de outras leoas, por que nós tentamos ser tão independentes? Juntas podemos proteger os jovens da morte e da destruição. Isoladas, não temos a menor chance. Sendo esse o caso, por que temos tanto medo de admitir a nossa necessidade uma das outras? Não temos de engajar as massas, precisamos apenas de algumas pessoas compassivas que se importem para mudar o mundo para as massas. A oração ruge. Somente as leoas que são da família ousam rugir sem medo. Elas sabem que precisam não apenas da voz, mas também da proteção de suas irmãs. Então, por que nós, as filhas, leoas de Deus, rugimos? Erguemos a nossa voz para declarar o seu domínio poderoso e a nossa lealdade. Rugimos para chamar os perdidos. O nosso som guiará os jovens e os que estão perambulando sem destino à segurança do lar. Sacudimos o ar para verificar os movimentos dos invasores, dos inimigos e dos ladrões. Juntas, erguemos o rugido para proteger os nossos jovens da morte e da destruição. Não enfrentaremos as trevas em silêncio. Não posso imaginar qualquer razão melhor que essa. Nesse momento, sinto-me irada porque ficamos em silêncio por tanto tempo. Não tínhamos o direito de ficar em silêncio quando fomos encarregadas de falar em favor daqueles que não têm voz. A hora já se fez tarde. As trevas cresceram sem ser reprimidas enquanto dormíamos. Agora que despertamos, precisamos orar para que Deus multiplique os nossos esforços enquanto exaltamos a sua luz. A oração é a nossa razão mais poderosa para nos reunirmos. Precisamos de proteção, da sabedoria e das estratégias do céu para travar essa guerra.
Jesus disse: ame o Senhor, seu Deus, com toda a paixão, toda a fé e toda a inteligência. Mateus 22:37. Eis 3 maneiras pelas quais podemos levantar o volume ao nível de um rugido com a nossa paixão, com as nossas orações e com a nossa inteligência. Ao consagrarmos essas 3 áreas da nossa vida, elas se fundirão até que amemos a Deus com orações apaixonadas e inteligentes. Começamos pequeno e acreditamos grande. Deus promete estar presente sempre que 2 ou mais se reunirem em seu nome. A oração pavimenta o caminho para a provisão, o propósito e as estratégias. Irmã Leoa, aposto que você pode encontrar 2 mulheres para orarem com você, mesmo que seja por telefone. À medida que nos levantarmos, nos reunirmos e erguemos as nossas vozes, que Deus possa fazer o que grupos de 3 se multipliquem rapidamente em grupos de 30. Depois que as 30 irmãs aumentarem, 10 vezes mais se tornem 300. Que as 300 se multipliquem para 3.000 e depois de 30.000 e assim por diante, até que sejamos um exército cujas orações subam da terra ao céu como um rugido poderoso. Já está mais do que na hora de ecoarmos o rugido do nosso leão. Levante-se como leões após o sono, em um número invencível. Sacudam as suas cadeias na terra como orvalho, que durante o sono caiu sobre vocês. Vocês são muitos, eles são poucos. Leoas, ergam a sua voz. Glória a Deus, terminamos a leitura. Mulheres, se levantem. Se levantem a começar de 3 para 13, de 13 para 30, de 30 para 300 e de 300 para 30.000, milhões de mulheres cheias da presença de Deus. Levante-se e transforme o seu mundo.